Então vamos lá. Bom, meu nome é Manuela, eu sou arquiteta aqui da Eco2 Soluções Integradas. Eu sou especialista em estruturas com bambu, construção com bambu e materiais naturais em geral e bioclimatismo. E a gente agora está chegando perto da Semana do Cerrado, né? Logo depois do 7 de setembro. É a Semana do Cerrado e o auge da seca também. A gente está aqui no período forte de seca e esse ano já foi anunciado, né? A gente está com um ano bem com uma tensão hídrica, né? Uma pressão hídrica muito grande e um risco de apagão até. Tem várias notícias. Eu vou deixar inclusive no link aqui no nosso Linktree, link na bio, uhul. Clássico. Se vocês quiserem, a gente tem uma reportagem muito interessante sobre isso, tem uma reportagem legal do G1. Então, se vocês quiserem, convido vocês a, óbvio, né, nos seguirem aqui na página, mas também a gente começou a fazer um grupo do Telegram. Então, esse tipo de informação a gente está colocando lá. Então, se você for síndico de prédio que tem interesse sobre economia de recursos, se você for simplesmente um permacultor urbano querendo mudar o mundo, vamos lá, nos ajuda a dar esses passos. Então, pessoal, esse videozinho vai ser simplesinho, assim. Eu comecei aqui para facilitar a nossa vida. O que acontece? Esse artigo do G1 é um pesquisador que explica e ele fala da mesma forma que a gente acha mais compreensível, que é associar a questão hídrica à questão da conta corrente. Então, basicamente, a gente tem ao longo do ano, né, uma faixa, né, faixas variáveis de consumo de água. Então, ao longo do ano, geralmente, né, aqui principalmente no Centro-Oeste, a gente vai tratar aqui do DF, principalmente, né, a gente tem um consumo que vai aumentando cada vez mais ao longo da seca. O nosso período de seca, inclusive, ele tem se deslocado um pouco de maio para junho, então tem chovido ainda em maio. E aí junho começa mesmo, a gente tem um pico realmente de calor e de secura aqui de agosto, né, no final de agosto até outubro, que começa a ficar bem abafado, então a gente usa bastante água nesse período, né, inclusive para irrigação e para conforto. E aí em novembro já começam as chuvas de novo né, aí já começa um novo ciclo. E aí, o que acontece? É um pouco oposto, né? Essas duas dinâmicas. Então, eu vou explicando para vocês o artigo enquanto eu vou desenhando. Então, aqui a gente tem ao contrário, né? Eu desenhei um pouco ao contrário ali. A gente vai ter os picos de chuvas, né? Aqui de janeiro até... Aí já começa a descer, né? No final do período. Então, aqui a gente tem um grande período de recarga, né? E depois a gente vai ter a estiagem. Mas aí, o que acontece? O que é interessante de associar essa questão da conta corrente é que, na verdade, a gente fica entrando no cheque especial. O que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente aqui no DF? No DF, a gente tem um aumento populacional, um incremento populacional muito grande. A gente nunca, assim, desde que Brasília foi criada, a gente tem, né, o saldo sempre é positivo. Então, Brasília está sempre crescendo e isso que faz, na verdade, faz com que essa curva, né, além desse aumento natural né, do nosso estilo de vida ao longo do ano, o que acontece? Ele aumenta realmente em volume, em população, né, o consumo. A gente tem um padrão aqui em Brasília, acho que foi em 2018, né, que teve o Fórum da Água, e teve também o Fórum Alternativo Mundial da Água. E aí teve várias, na verdade é zerado, né, eu tô viajando aqui. Gente, como que vocês me deixam fazer isso? Né, então aqui na verdade some a água, literalmente some. Vamos lá, eu cometi um erro aqui de problemas técnicos de improvisar videozinhos na obra.
Então, pessoal, as chuvas, elas não são regulares, né? O nosso consumo é regular, mas as chuvas não são regulares. Então, aqui no DF, no Cerrado em geral, né? Nessa região, a gente tem, e no Brasil como um todo, né? O clima no Brasil é mais somente no norte, nas zonas climáticas mais, no tipo de clima lá do norte, que tem, né, algo mais homogêneo ao longo do ano. Né? O Cerrado, o Pantanal, e as zonas mais temperadas, né, do sul e sudeste, né, a gente tem uma variação bem marcada. Então, o que acontece? A gente vai ter o período de chuvas e o período de estiagem, né? E aí, se a gente associa a essa imagem da conta corrente, o que acontece? Isso quer dizer que 6 meses do ano a gente está no cheque especial. Né? A gente está no cheque especial porque não está chovendo. Se não está chovendo, não está tendo recarga dos recursos hídricos. Né? Então, aqui a gente até pode estar num saldo mais, né? A gente está num saldo mais positivo com as suas flutuações, e aí aqui a gente começa a cair. E aí aqui a gente passa um bom tempo com as suas flutuações também no negativo. E aí, como eu não sei em que ponto eu vou ter que cortar esse vídeo. Então, o que acontece? Com essa dinâmica específica, principalmente do DF, mas que vale para o Centro-Oeste em geral, que é de uma atração de um incremento populacional, né? Um incremento populacional constante, a gente está sempre, né? Então, aqui negativo, aqui positivo, ao longo do ano. Como a gente vai tendo um incremento cada ano, o que acontece é que essas barrinhas, elas vão aumentando. Nosso consumo vai aumentando junto com o incremento populacional, certo? E, por outro lado, o que acontece com as mudanças climáticas? O que acontece com as mudanças climáticas é que em alguns momentos, a gente acaba tendo uma certa estiagem também, mesmo dentro do período de chuvas, e aí a gente vai ter uma diminuição dessa barrinha, entende? E aí um pico muito mais alto. Então, a gente vai ter algo que se assemelha. Eu vou fazer. Opa, vamos lá. Então, o que a gente vai ter? Na verdade, picos muito baixos, né? A gente vai ter uma variação, de repente, em um dia, né? Vocês sabem, a gente vê regularmente essas chuvas que caem em um dia, o que era para cair em um mês. Isso ocorre cada vez com mais frequência, todo ano, tá, gente? E aí, o que acontece? Quando ocorre esse tipo de fenômeno, isso não dá tempo de fazer esse tipo de chuva, apesar de ser um volume muito grande, a gente pensar, tá caindo mesmo tanto, não importa. Importa, porque o que acontece é que essa chuva ela não vai fazer a recarga, ela vai escorrer direto e seguir para os rios, ela não vai entrar no lençol freático. Por quê? É que nem um filtro, é um imenso Centro-Oeste, é um imenso filtro de barro. Então, aqui nós somos a caixa d'água do Brasil, né? Daqui saem todos vários corpos hídricos, né? Várias bacias hidrográficas do Brasil começam aqui. O Paraná, o São Francisco, uma série de bacias hidrográficas importantes do Brasil começam aqui. Então, o que acontece? Se a gente vai secando, né? A gente não vai permitindo o tempo. Se você enche o seu filtro de barro até ele transbordar, você não vai ter aquele volume que vai pingando, é um pouco a mesma coisa. Então, não adianta você fazer transbordar o seu filtro de barro. Você só vai ter aquele mesmo volume que vai pingar numa medida certa. Então, com as mudanças climáticas e o incremento populacional, o que acontece? É o que o moço fala agora esqueci o nome do moço. nesse artigo, que a gente não só
está no cheque especial, como a gente está, na verdade, já nos juros do cartão. A gente consome muito mais do que a gente está fazendo recarga, e isso é um modelo que é um pouco inviável. É por isso que a gente está ajudando a explicar esse alerta aqui, porque na verdade essa curvinha, cada vez mais ela vai aqui diminuir, ser mais como variável, e essa daqui vai aumentando, entende? A gente tem uma incompatibilidade entre o nosso padrão de consumo e os sistemas de recarga. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender um pouco melhor como é que funciona isso. A gente convida vocês a repensarem. Na verdade, a gente tem uma forma de pensar sobre captação de água da chuva, que não, mas se está chovendo agora, está molhando o jardim, para que eu vou captar água de chuva? Então, a gente tem uma série de coisas a repensar realmente no nosso dia a dia, entre o nosso padrão de consumo, realmente, e sistemas, realmente tecnologias de reuso. Já existem conexões entre chuveiro e caixa do vaso sanitário, por exemplo. Existem várias tecnologias assim muito interessantes que já fazem uma mini reciclagem dentro das residências. Até porque, mais uma vez, o DF ele tem um quadro um pouco diferente. O DF, por ser muito pequeno, né, na maioria dos estados, o normal é que a indústria e a agricultura, a agropecuária, são os maiores consumidores de água. No DF não, é um padrão invertido, é o residencial, porque a gente não tem grandes indústrias, né, e a gente tem agricultura, temos áreas de agricultura, então praticamente para a par, mas realmente, no quadro do DF, o vilão é o incremento populacional e essa pressão nos recursos hídricos, né, que a gente vai criando por ter simplesmente cada vez mais gente consumindo mais. Então, vou dizer para vocês não virem para o DF? Não, podem vir, é bonitinho aqui. Mas aqui não, eu estou no Goiás. Mas nós somos o quadradinho do Goiás. É legal aqui no quadradinho do Goiás e no Goiás. Tem muitas cachoeiras, muitos lugares lindos. Então, isso é uma coisa que a gente não vai mexer, a gente não vai ser autoritário, né, e ficar impedindo as pessoas de irem ou de virem. Então, a gente tem que lidar com a realidade, os padrões que estão acontecendo. E o DF tem realmente um incremento contínuo da população. E no entorno do Goiás também, a gente tem realmente um crescimento muito grande aqui tudo. Então, qual seria a solução? É realmente mudar os nossos sistemas, as nossas formas de consumo, sem nos privar né, das nossas praticidades. Né? A gente não vai voltar no tempo e a gente quer que todo mundo tenha água encanada e que ninguém tome banho de caneco, né? Mas a gente tem que pensar em vaso sanitário, como a gente consome essa água, e que tem formas de reciclar, tem formas de aproveitar melhor. E com essa questão da mudança climática, então, formas de aproveitamento. A gente tem que conseguir reter essa água, então seria interessante realmente a gente cada vez mais ter sistemas de captação da água da chuva, não só aqui no DF, em todos os lugares. São Paulo já tá tendo bastante esse movimento de ter dos prédios terem reservatórios, né, grandes reservatórios, cisternas. Tem um projeto muito legal em Brasília, que é do Sebrae Nacional. O prédio do Sebrae Nacional, ele tem como um laguinho ornamental, mas que na verdade é um reservatório de água. Eles têm um monte de... O Sebrae tem vários prédios, tem lá no Mato Grosso também, tem o Centro de Sustentabilidade. O Sebrae tem vários edifícios com várias técnicas de sustentabilidade que são bem interessantes. Convido vocês a conhecer. E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aqui para vocês. Chamem a gente.